As empresas juniores brasileiras movimentaram em 2020 mais de 35 milhões de reais, com mais de 24 mil projetos, segundo a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. São 1.250 empresas em cerca de 225 instituições de ensino superior. E é neste cenário que o Ser Empreendedor conversa agora com a Giovana Vasques, que é presidente da Poli Júnior, que é uma empresa que nasceu em 1989 e ela vai contar agora para a gente, olha, atua no ramo de engenharia e é formada por alunos da Escola Politécnica da USP. Giovana, seja bem-vinda. Me conta um pouquinho sobre a sua atuação na Poli Júnior. Oi, Mirna, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Bom, então eu sou atualmente presidente da Poli Júnior, eu sou presidente durante todo o ano de 2021. A minha atuação esse ano ela vai ser bastante voltada à fiscalização das diretorias, fiscalização macro da operação da Poli Júnior, a direcionamento de estratégia, de inovação e relacionamento institucional com todos os nossos stakeholders. Então, a minha atuação dentro da Poli Júnior é de realmente ser a pessoa que está à frente aí da empresa, liderando as nossas estratégias ao longo do ano. Você já fazia parte da Poli Júnior? Me fala desse processo que a levou à presidência. Sim, eu já fazia parte da Poli Júnior, eu entrei na empresa no começo de 2019, então no mesmo semestre que eu entrei na faculdade, eu já entrei na empresa Júnior, estou aí, vai fazer 2 anos, né, nessa jornada, e dentro da empresa a gente é dividido em núcleos. Eu entrei dentro do núcleo de produção para realmente ser consultora, executar projetos, e fiz toda a minha carreira dentro de projetos até o momento em que eu decidi me tornar presidente da empresa. Então, ao longo desse tempo aí, eu já tive diversas alocações, então já tive um pezinho ali em marketing, um pezinho ali em negócios, organizei eventos, organizei o Workshop Integrativo, que é a maior feira de recrutamento da América Latina. Então, já tive em várias partes da Poli Júnior aí para depois chegar em presidência. E esse pezinho que você diz em cada setor, isso foi essencial para que hoje você tivesse nesse cargo que tem uma importância, como você falou, né, de fiscalização de todo o processo? Eu considero que foi super importante, sim, porque é importante você estar nas áreas diferentes para entender como elas funcionam, perceber que elas funcionam de forma tão diferente e por que elas têm esse funcionamento, né? Então, qual que é o sentido da gente gerir cada coisa de uma forma e como tudo se encaixa no final? Porque, no fim, a estratégia é isso, né? A gente traçar uma estratégia para a empresa, a presidência tem essa responsabilidade de traçar essa estratégia de forma que tudo se converse e tudo se impulsione dentro da empresa. Então, para mim, foi super essencial aí conhecer todas as áreas, conhecer várias óticas diferentes para conseguir ter uma visão mais macro, uma visão mais ampla, mais diversa. E como foi a sua aproximação com a empresa Júnior? Foi uma história engraçada, assim, bastante interessante. Até antes de eu entrar na faculdade, eu já conhecia a empresa Júnior, porque eu estava com algumas dificuldades para escolher para qual faculdade eu iria, eu teria que me mudar, enfim. Então, conversando com uma conhecida minha que tinha feito administração em uma outra faculdade, ela comentou que existia o movimento Empresa Júnior e que sabia que a empresa Júnior da Poli era uma empresa Júnior super grande, super legal, e antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu já pesquisei sobre a Poli Júnior e, assim, já me encantei. Inclusive, foi um dos motivos de eu ter ido para a Poli. Então, eu sempre tive esse engajamento, sempre gostei muito de empreendedorismo, desde que eu sou, assim, tenho lá meus 14 anos e já tinha minhas ideias voltadas aí para o empreendedorismo. Então, vir para a Poli Júnior, assim, foi realmente um achado para mim. Foi um grande encontro, assim, que eu tive comigo mesma. O seu curso é de quantos semestres? Faço engenharia civil, é um curso de 10 semestres. Você está indo para o quinto, é isso? Isso, exatamente. Nessa pandemia, até porque você está indo para a presidência agora, teve alguma mudança de característica da empresa Júnior? A gente teve muitas mudanças na forma como a gente executa os nossos projetos, né? Então, antes a gente se encontrava sempre na nossa sede da Poli Júnior, a gente tinha um contato super próximo, assim. Infelizmente, agora a gente não pode mais se encontrar presencialmente, né? Então, a gente passou tudo para o home office e agora a gente faz encontros mensais da empresa toda, a gente tem encontros semanais, diárias,
Então, a gente tem esse contato super próximo, que mudou bastante a forma como a gente executa os nossos projetos, faz a nossa venda, faz os nossos encontros. Só que a nossa essência como Poli Júnior, a nossa cultura, ela não mudou. A gente tem como cultura que a nossa missão é transformar as ideias dos nossos clientes em soluções personalizadas de engenharia. Isso, independente de onde a gente estiver, da forma como a gente estiver executando, essa sempre vai ser a nossa missão, a nossa razão de existência. Então, a gente mudou a forma como a gente faz isso, mas a gente não mudou o porquê a gente existe. Isso sempre vai se manter e a gente sempre vai ter essa essência do Poli Júnior, que é sempre buscar mais inovações e transformar as ideias dos nossos clientes. Você falou em clientes, né? Geralmente, quando a gente fala em empreendedorismo, o cliente, de forma geral, ou ele chega por indicação, ou por algum outro meio em que a empresa também chega até ele. No caso da empresa Júnior, como é esse fluxo? Esse fluxo ele pode variar bastante. Dentro da Poli Júnior, a gente tem uma estrutura de marketing que é bem forte, assim, então a gente tem campanha sempre rodando, a gente sempre está aí presente nas mídias sociais para realmente fazer com que os clientes conheçam a nossa marca, conheçam um pouco mais sobre o que a gente faz e se interessem pela gente. Além disso, a gente tem também estruturas de outras formas de marketing, como outbound, participação em feiras, em eventos, para a gente realmente fazer as pessoas conhecerem um pouco mais e encontrar aí quem precisa da gente, quem a gente pode ajudar para conseguir fazer esses laços, né? 2020 a gente teve, apesar da pandemia, algum tipo de feira online das empresas júniores ou não? Em 2020 a gente teve o Encontro Nacional de Empresas Juniores, a gente teve também a Feira de Empreendedorismo do Sebrae, então sempre aí tem esses encontros de empreendedorismo que a gente sempre tenta estar participando, estar presente, para conversar um pouco com os nossos empreendedores do Brasil, entender realmente o que eles estão buscando, quais são as demandas deles, né? Então, sim, tiveram bastantes encontros de empreendedores ao longo de 2020. E agora para 2021, tem algum planejamento? Para 2021, a gente está estudando aí várias feiras que vão vir a acontecer. Então, tem várias feiras de empreendedorismo, de novo a do Sebrae, ela sempre acontece. Vão ter feiras aí mais para o final do ano, algumas que estão potencialmente podendo ser presenciais. E a gente vai estar buscando aí para estar presente e conversar com os nossos clientes de uma forma mais próxima, seja online, seja presencialmente. Giovana, de que forma você acredita que a Poli Júnior vai te ajudar na carreira e, em especial, nas suas escolhas, de que forma você vai seguir essa carreira? Eu vejo que a Poli Júnior ela tem um potencial de alavancar a carreira de todas as pessoas, né? A gente tem uma das frases dentro do nosso manifesto cultural que é você se desenvolve à medida que você se envolve. Então, quanto mais coisas você faz dentro da Poli Júnior, mais você cresce e mais você consegue ter uma visão de mercado, uma visão de projeto, uma visão de estrutura, enfim, uma visão de empreendedorismo mesmo. Então, eu percebo que, cara, todas as alocações que eu tive ao longo da Poli Júnior, todos os momentos em que eu tive alguma atuação diferente, foram essenciais assim para minha formação como profissional. Eu sinto que eu estou me desenvolvendo cada vez mais. Então, cada desafio é um novo desenvolvimento. Eu tenho certeza que isso no futuro vai me trazer uma experiência que vai me ajudar bastante na minha vida profissional, que na verdade já começou agora, né? Então, para mim é um crescimento assim contínuo e constante que vai me ajudar bastante no futuro. Fala um pouquinho do funcionamento dela. Você atua na Poli Júnior no contraturno da escola. A gente teve esse momento agora que todo mundo está fazendo o ensino online também. Como que você conseguiu conciliar todas essas rotinas, a empresarial e a educacional? É uma rotina que ela pode ser um pouco complicada dependendo da época do ano, porque tem momentos em que a gente fica mais ocupado, em que a gente tem mais demandas, só que é uma coisa que é totalmente conciliável, assim. Então, é só você se organizar que dá para conciliar tranquilamente as horas que você tem que dedicar à faculdade com as horas que você tem que dedicar à empresa. E no fim a gente vai percebendo que a gente gosta muito mais da empresa júnior do que a gente gosta da faculdade em si. Então, fazer a empresa júnior ter realmente essas tarefas se torna um hobby, se torna uma válvula de escape, muitas vezes, para a pressão e para as atividades que a gente tem dentro da faculdade. Então, as horas são conciliáveis, assim, e no fim é muito mais legal fazer empresa júnior do que a própria faculdade em si. Giovana, você acredita que essa experiência vai levar a Giovana para o mundo corporativo ou ela será uma empreendedora?
É uma ótima pergunta. Ainda não tenho a resposta para ela. Estou aberta aí para as duas opções, então estou me descobrindo ainda, mas eu preciso confessar que eu tenho uma atração assim para o mundo do empreendedorismo. Então, muito provavelmente estou tendenciosa para esse lado, mas ainda estou estudando aí todas as possibilidades que o futuro pode trazer. Hoje você tem quantos anos? Tenho 19. 19 anos, muita coisa para descobrir aí e uma importante missão em 2021 como presidente da Poli Júnior. A Poli Júnior esse ano a gente está com algumas ambições muito grandes. A gente quer crescer muito esse ano. Ano passado foi um ano histórico, assim. A gente bateu o nosso primeiro milhão. Então, esse ano a gente quer crescer muito mais, a gente quer ir além, a gente quer fazer mais projetos e transformar mais o empreendedorismo brasileiro. Então, cada vez mais a gente está buscando ir mais longe, buscando quebrar mais fronteiras, mais barreiras. E para esse ano não quero nada diferente do que a gente fez nos anos anteriores. Assim, eu quero isso tudo e mais. Tá certo? Então, Giovana Vasques, que é presidente da Poli Júnior, que é uma empresa júnior, um modelo de negócio que cresce cada vez mais nas universidades brasileiras. O Ser Empreendedor fica por aqui, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre esse tema. Por quê? Porque existe todo um aparato, todo um apoio e um núcleo das empresas juniores brasileiras justamente para apoiar pessoas como a Giovana. A gente volta já já com o Ser Empreendedor, não saia daí. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse universo de empresas júniores com a Amanda Jordão Azedo, que é a presidente executiva do Núcleo São Paulo de Empresas Júniores. Segundo bloco, então você que é jovem, continue ligado aqui com a gente para saber um pouco mais sobre esse segmento. Amanda, seja bem-vinda aqui no Ser Empreendedor. E fala para mim o seguinte, a gente tem uma pequena experiência aqui em Campinas de empresas que começam a ser criadas na própria universidade, né? Diferente até do que a gente conversou no bloco anterior, muitas delas ficam só nesse universo e depois não conseguem continuar funcionando, existindo, ou algumas, olha, tem novos alunos, eles têm outros interesses. Eu queria que você falasse, de forma geral, como é essa formatação e qual é o percentual que, de certa forma, é de responsabilidade da universidade e o que é de responsabilidade dos alunos. Oi, então, as empresas juniores, elas possuem total, assim, responsabilidade, elas são de total responsabilidade dos empresários juniores, dos alunos. A universidade, ela está lá para trazer todo o suporte burocrático. Então, toda a universidade que possui empresas juniores possui minutas e documentações que falam o que pode ser feito e não pode ser feito perante a universidade, né? Então, tem algumas empresas juniores que podem utilizar parte da universidade como sede, laboratório e tudo mais para pesquisa e desenvolvimento aí de inovações, né? E tem algumas empresas juniores que ainda não podem, né? E tem algumas limitações aí, mas toda empresa júnior precisa de um ou mais professores colaboradores, né? Que trazem esse suporte aí técnico e científico, né? Trazem o conhecimento aí de uma pessoa já formada no assunto para a realização de alguns projetos. Então, os projetos que as empresas juniores desenvolvem não necessariamente precisam do auxílio da universidade ou de um professor, mas toda a parte burocrática precisa aí ter um suporte tanto dos professores quanto da universidade. E elas continuam depois da formação desses alunos? Continuam. Algo que a gente trabalha muito nas empresas juniores é a respeito de legado. Então, elas possuem uma gestão anual,
né? Tanto da parte da diretoria quanto dos membros. Então, tem empresas juniores que trocam todos os membros depois de um ano, tem empresas juniores que não troca só a diretoria e os membros só vão subindo de cargo, mas elas sempre continuam, né, depois que os membros se formam ou saem das universidades. Então, aqui na nossa rede do Núcleo São Paulo, a gente tem as empresas juniores mais sêniores aí do país, né, que é a Poli Júnior, a Mauá e tudo mais, a EJFGV, né, são empresas juniores aí que têm 30 anos de existência. Então, os alunos, eles se formam, né, e as empresas juniores ainda continuam aí trabalhando e tudo mais. Para quem está em casa entender, essa empresa, ela continua existindo, mas a pessoa física é quem muda, é isso? Isso, exatamente, né? Então a gente entra na universidade e a gente pode entrar numa empresa júnior que já existe lá, que já tem alunos trabalhando nela, e a gente pode passar por essa empresa júnior, ficar 1, 2, 3 anos, né? Entrar como colaborador, virar gerente, diretor, presidente da empresa júnior e depois também seguir e outras pessoas vão entrando. Então a gente trabalha muito com algo assim, sobre legado para a galera conseguir trabalhar lá, deixar a sua marca na empresa júnior, porque depois de você vão vir outros membros também. Quando a gente pensa nessas iniciativas, qualquer faculdade, qualquer profissão, a gente pode pensar que ali pode existir uma empresa júnior, Amanda? Sim, toda e qualquer instituição de ensino superior pode ter uma empresa júnior, né? Então, aqui na nossa rede, a gente tem empresas juniores muito diversas, de tudo quanto é curso que você imaginar, né? Então, a gente tem aí o nosso processo de federação para as empresas juniores entrarem na rede e a gente auxilia essas empresas juniores na parte burocrática e tudo mais. Então, a gente tem até empresas juniores de medicina, por exemplo, que é algo não tão comum, né? A maior parte das empresas juniores é da área de business, engenharia, mas a gente pode ter empresa júnior em toda e qualquer instituição de ensino superior. Quando a gente pensa nessas empresas júniores, essa iniciativa pode partir do aluno, ele tem que negociar com a universidade ou geralmente já está no projeto educacional dessa universidade? Tem algumas universidades que já possuem empresas juniores de determinados cursos e aí fica muito mais fácil para outros cursos, né, fundarem outras empresas juniores, né? Então, a gente tem universidades que têm diversas empresas juniores de diversos cursos, tá? Então, fica muito mais fácil, né, quando já tem na universidade outros alunos fundarem outra empresa júnior, né? Porque já tem toda a parte de regulamentação pronta, já tem o apoio dos professores e da universidade, mas também existem aí, né, faculdades e outras instituições de ensino superior que ainda não possuem empresas juniores e querem fundar, muitas vezes parte da universidade, mas também muitas vezes parte dos alunos, né? E aí entra em contato com o núcleo, com a federação, porque a gente consegue trazer todo esse suporte para quem tem essa iniciativa aí de querer fundar uma empresa júnior. A Amanda estava falando sobre a questão de que pode ser uma iniciativa da universidade, todas as profissões, pode ter sim uma empresa júnior. Isso, pode ter sim, com certeza. A gente consegue desenvolver aí, né, produtos e um portfólio para qualquer tipo de curso que queira fundar uma empresa júnior. Agora, uma outra pergunta. Esse profissional que participa da empresa júnior, ele tem, de certa forma, aquilo como experiência, como estágio, ele já tem algum ganho, alguma coisa rentável? Como geralmente funciona? Todas as empresas juniores são instituições sem fins lucrativos, então nenhum empresário júnior pode ganhar salário. Todo o dinheiro que as empresas juniores ganham através de projetos é totalmente reinvestido em educação empreendedora, né? Então, com esse dinheiro, a gente capacita os nossos membros, tá? Então, todo o ganho é de experiência e aprendizado, assim, isso faz uma grande diferença quando você vai entrar no mercado sênior, quando você vai procurar um estágio,
né? Então, não conta, né, como um estágio, porque você não vai estar trabalhando em uma empresa sênior e você também não recebe salário, né? As empresas juniores, né, quando possuem aí uma parte financeira bem mais avantajada, elas conseguem pagar algumas capacitações, cursos, levar os membros para alguns eventos, né, que a gente tem diversos eventos espalhados pelo país. Então, todo esse ganho aí é bem mais de aprendizado e experiência, e também em muitas universidades, você participar de uma empresa júnior pode contar como horas de extensão, assim, na sua maioria, né, das vezes conta como horas de extensão. Agora, Amanda, uma outra coisa, antigamente não se falava tanto em empreendedorismo, até você mencionou agora há pouco que sempre se falou mais em empresa júnior na área de engenharia ou mesmo na área de administração, business, etc. E até falou, olha, a gente tem até um case de uma empresa júnior na área de medicina. E ultimamente a gente tem visto que, claro, além da questão da pesquisa, da licenciatura, há esse olhar do mundo universitário para o empreendedorismo. Você acredita que nos últimos anos as empresas júniores ganharam um grande destaque devido a esse movimento do mercado? Sim, com certeza. E as empresas sêniores, elas estão vendo isso, então investindo cada vez mais em empresas juniores. Então, aqui no Núcleo São Paulo, a gente tem diversas empresas parceiras nossas, né? São empresas que acreditam no potencial do movimento Empresa Júnior e acreditam que investindo na gente vão conseguir transformar o Brasil de fato, muito mais, deixar o Brasil muito mais empreendedor, né? Então, a gente tem parcerias aí com a Exame, com a Cielo, Nestlé, Itaú, por exemplo, né? E são empresas, a Arco Educação também é grande parceira nossa, e são empresas que estão aí constantemente investindo no movimento Empresa Júnior, assim como diversas outras, né, empresas bem grandonas aí pelo país, porque acreditam que a gente consegue sim transformar o país, transformar líderes, transformar empreendedores, né, em líderes universitários. Mas quando a gente fala nesse movimento, esse estudante, ele sai mais preparado para ser um empreendedor ou ele sai mais preparado para ser um especialista naquilo que ele escolheu? Acredito que ambas as coisas, né? Depende muito do que a pessoa ela quer se capacitar, mas ela consegue também se capacitar nessas duas áreas. Então, aí a gente tem empresas juniores, por exemplo, a minha, que eu fiz parte, né? Que é uma empresa júnior de engenharia química. Então, a gente desenvolve projetos de engenharia química. Então, eu consigo me capacitar no curso que eu escolhi e também consigo ter toda essa bagagem de empreendedorismo, né? Amanda, me fala um pouco agora sobre o Núcleo São Paulo. Ele é da capital? Ele é para todo o estado? Como ele funciona? O Núcleo São Paulo ele é responsável por trazer suporte para as empresas juniores, né, de toda a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e Baixada Santista. Aqui no estado de São Paulo, a gente possui 4 núcleos que são divididos através das regiões socioeconômicas, né, do estado. Então, a gente tem o Núcleo São Paulo, né, que toma conta aí dessas regiões que eu comentei, o Núcleo Campinas, inclusive, o Núcleo Bauru e o Núcleo São Carlos. E a gente tem também a FEGESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, que traz suporte para todos esses núcleos. Olha, pensando então em toda essa estrutura, o que a gente pode dizer? A gente está aí no começo de ano, ainda um estudo, muita gente entrando na universidade, já pensando no futuro. Esse aluno, ele já pode pensar em que ano ele vai poder ingressar numa empresa júnior? O que você diria para quem está ingressando na universidade para ter esse olhar e prestar a atenção justamente na empresa júnior que existe lá na faculdade dele? Já pode entrar em uma empresa júnior. Todas as empresas juniores, elas possuem processos seletivos, são processos seletivos bem estruturados. Então, se você entrou agora, vai entrar agora em uma universidade, já pergunta para a galera quais empresas juniores possuem dentro da universidade, se o seu curso possui uma empresa júnior, né? E participa do processo seletivo e corre para ter essa experiência, porque de fato é uma experiência única, é uma bagagem gigantesca que você vai conseguir levar para o mercado sênior e
conseguir, de fato, transformar o Brasil, que é o que a gente mais quer, e trazer esse empreendedorismo, né, para todo o país. Amanda, eu agradeço a sua participação e a gente te espera numa próxima oportunidade. Muito obrigada, e eu que agradeço também. E com essa entrevista, a gente termina o Ser Empreendedor de hoje, sempre aí incentivando as pessoas nesse programa em especial, você que é jovem, você que está entrando no mundo das universidades, da faculdade, já procura então a empresa júnior aí da sua faculdade e veja como você pode participar desse processo. A gente fica por aqui, até um próximo Ser Empreendedor.